Já sentiu como se, não importa o quão arduamente se dedicasse, algo sempre escorregasse por entre seus dedos? Como se, quanto mais se empenhasse em forçar situações, mais elas parecessem se distanciar. Talvez tenha se questionado se o problema residia em si, se estaria cometendo algum erro, ou se seria necessário um esforço ainda maior para alcançar seus objetivos. Mas, e se eu lhe apresentasse uma perspectiva diferente, uma visão mais profunda, mais serena e mais alinhada com o seu próprio destino? Carl Jung, uma das mentes mais brilhantes no estudo da psique humana, acreditava que aquilo que verdadeiramente lhe pertence não exige coerção. Para ele, existe uma corrente natural, uma sincronicidade que o conecta aos eventos, pessoas e caminhos que compõem sua jornada mais genuína. E quando você começa a se harmonizar com a sua verdadeira essência, aquilo que está destinado a ser seu, inevitavelmente o encontra. Essa noção pode ser difícil de aceitar em um mundo que, desde cedo, nos ensina que tudo deve ser conquistado com trabalho árduo, esforço e persistência. Um mundo onde, se você não se apressar, outro tomará seu lugar, e se não lutar, você perderá. No entanto, essa lógica de batalha constante nos afasta de algo muito mais sutil: o ritmo natural da vida, a cadência da alma, a sabedoria que reside no invisível. Jung afirmava que a alma possui um propósito intrínseco e que ela atrai o que necessita para evoluir. Não o que o ego ambiciona, nem o que aparenta ser ideal superficialmente, mas sim aquilo que verdadeiramente contribui para a sua transformação. É por essa razão que, frequentemente, aquilo que mais se deseja não se concretiza, porque ainda não se está preparado, porque o momento oportuno ainda não chegou, ou porque, em essência, não é o caminho que conduzirá a alma ao seu destino final. Essa compreensão altera completamente a perspectiva. Modifica a maneira como se encara as perdas, os silêncios e as negativas da vida. Transforma a relação com o tempo, com a ansiedade e com a ideia de controle. Pois, ao começar a confiar nesse fluxo, não como uma resignação, mas como um ato de bravura espiritual, uma serenidade interior se instala. A necessidade de provar, de acelerar, de conquistar a qualquer custo, começa a perder sua força. E em seu lugar, nasce uma confiança silenciosa, a certeza de que aquilo que lhe pertence está a caminho, e que enquanto isso não acontece, você tem a liberdade de viver, de crescer, de se tornar a pessoa que precisa ser para receber o que já está destinado a chegar. Afinal, o destino não se perde, ele apenas aguarda o momento perfeito para se manifestar. A ideia de que tudo o que é para ser seu o encontrará não implica em passividade. Não se trata de cruzar os braços e esperar que a vida lhe entregue dádivas em bandejas de prata. A proposta de Jung é mais refinada e poderosa, um caminho de autoconsciência. Pois, para que algo realmente nos encontre, é preciso estar no lugar certo. E esse lugar não é um endereço físico, mas um estado interior. Quando se está desconectado da própria essência, vive-se em busca de versões distorcidas de amor, sucesso e reconhecimento. Atraem-se relacionamentos que não ressoam com a sua individualidade, insiste-se em projetos que esgotam a alma. E tudo isso gera um ciclo de frustração que o leva a crer que a vida está conspirando contra você. Mas, na verdade, é apenas um reflexo da sua própria desconexão. Pois aquilo que está destinado a ser seu só poderá encontrá-lo quando você estiver sendo autêntico. E é por isso que tantas coisas começam a se encaixar quando você deixa de se forçar a se adequar a lugares que a vida começa a responder de maneira distinta no instante em que você passa a honrar sua essência, mesmo sem ter clareza sobre o destino que ela reserva. Esse momento se manifesta quando você abandona a busca incessante pela aprovação de quem nunca o notou,
quando cessa a tentativa de satisfazer aqueles que jamais o aceitarão e quando se desvia dos caminhos delineados por expectativas alheias, compreendendo que tais anseios não são seus. Jung discorria sobre o processo de individuação, que representa precisamente esse aprofundamento na própria verdade, o instante em que a voz interior suplanta o ruído do mundo exterior. Essa transformação interna, embora sutil, exerce um impacto profundo nas escolhas, nos relacionamentos e na forma como nos apresentamos ao mundo. Abandonamos a condição de indivíduos perdidos em busca de aceitação e nos transformamos em seres completos, prontos para serem descobertos. Nesse estágio, as sincronicidades se tornam mais frequentes. Pessoas surgem inesperadamente. Oportunidades se apresentam em momentos de menor expectativa e portas antes trancadas se abrem com facilidade. Não se trata de magia, mas sim de alinhamento, como se o universo proclamasse: agora você está pronto, agora está apto a receber. O aspecto mais belo reside na ausência daquela urgência desesperada que antes o consumia, pois há a compreensão de que tudo acontece no tempo certo, que a espera é parte integrante do processo e que o caminho não exige pressa. É nesse contexto que aquilo que lhe é destinado o encontra, não por imposição, mas porque você se tornou alguém que vive em harmonia com o que ainda não se concretizou. Essa serenidade, por si só, é um prenúncio de que o encontro está próximo. Mas afinal, o que realmente lhe é destinado? Essa indagação encerra uma profundidade maior do que se imagina, pois nem tudo que se almeja verdadeiramente lhe pertence. Por vezes, o desejo emana do ego, da necessidade de provar algo, de preencher um vazio ou de cicatrizar feridas antigas. É nesse ponto que confundimos o que faz sentido com o que faz falta. Jung afirmava que a alma possui uma sabedoria que o ego não compreende, e é por essa razão que muitos dos nossos maiores anseios não se concretizam, não por incapacidade, mas porque ainda não nos transformamos na pessoa necessária para vivenciá-los sem nos perdermos. Nesse sentido, a vida não nega nada, apenas adia até que estejamos preparados. Essa preparação não se refere à perfeição, mas à maturidade interior, a coragem de recusar o que nos fere, mesmo que pareça tentador, a honestidade de reconhecer que alguns sonhos não passavam de ilusões. É precisamente nesse processo de desapego que se inicia a verdadeira conquista, pois ao libertar o que não lhe pertence, você abre espaço para a chegada daquilo que lhe é genuíno. Pode ser um novo relacionamento, uma nova oportunidade profissional, uma mudança de cidade ou até mesmo a redescoberta daquilo que já possui, mas que nunca valorizou. Na maioria das vezes, o que surge nesse momento não ostenta o brilho exagerado daquilo que o ego desejava, mas irradia paz, harmonia e serenidade interior. É como se você deixasse de lutar contra a correnteza e, pela primeira vez, fosse levado pelas águas certas. Isso não implica ausência de esforço, mas sim presença, consciência e a capacidade de discernir quando interromper a força, quando permitir que as coisas sigam seu curso e quando confiar. Essa é a chave para a transformação. Pois ao insistir em abrir portas que permanecem fechadas, você transmite ao universo a mensagem de que não confia no tempo das coisas, de que duvida da existência de algo melhor à sua espera e de que prefere se agarrar ao pouco, superficialmente, naquilo que causa sofrimento. No entanto, ao abandonar essa postura com convicção e fé, você declara: eu mereço algo melhor. E essa simples ação de se entregar transforma a frequência da sua vibração, o campo que você irradia e as respostas que a vida lhe oferece. Dessa forma, o que realmente lhe pertence começa a se aproximar suavemente, sem alarde ou ansiedade. Pois o que é genuíno não chega de forma estrondosa.
mas sim porque reconhece em você um lugar de acolhimento. E esse refúgio só se torna realidade quando você deixa de ser a pessoa que o mundo impôs e passa a viver a sua verdadeira essência. Há um momento em que compreendemos que não é mais necessário perseguir algo, não por orgulho ou frustração, mas por sabedoria. É quando você percebe que tudo que se afasta de você nunca foi verdadeiramente seu. E tudo que permanece, mesmo em meio ao caos, às dúvidas e aos silêncios, carrega algo que merece ser cuidado. Carl Jung via o ser humano como um campo simbólico, onde nada acontece por acaso e tudo comunica. Quando você persiste em algo que claramente está se afastando, você não está apenas desperdiçando energia, mas também se desconectando da sua essência. Pois o que é verdadeiramente seu não exige busca incessante, mas sim presença, compreensão e alinhamento interior. Isso transforma completamente a maneira como você encara as perdas, as rejeições, os términos e os silêncios. Você deixa de interpretá-los como rejeição e começa a percebê-los como redirecionamento. E é nesse redirecionamento que residem as respostas que você tanto procura. Às vezes, aquilo que você considerava o centro da sua vida era, na verdade, um desvio, um caminho alternativo para aprender a dizer não, para se conhecer mais profundamente, para reconhecer seus limites e seus verdadeiros desejos. É difícil perceber isso enquanto a dor ainda pulsa. Mas com o tempo, e principalmente com consciência, você compreende. Embora não tenha te aceitado, aquilo te libertou. O que não aconteceu não te frustrou, mas te protegeu. Porque quando você se alinha com sua essência mais profunda, tudo que não é compatível com ela simplesmente começa a se dissolver. E isso não é uma punição, mas um processo de lapidação, de clareza. É o início de uma nova ordem, onde você não precisa mais implorar por amor, atenção ou presença, pois o que é para ser seu já está a caminho e não passará despercebido. Irá te reconhecer como parte da mesma jornada. No entanto, para que isso aconteça, você precisa parar de se esconder atrás de máscaras que criou para ser aceito. O amor que lhe é destinado, a vida que lhe pertence, o destino que lhe aguarda, não reconhecem disfarces. Eles só se aproximam quando você decide, com firmeza, viver sem filtros, sem armaduras, sem medo de parecer vulnerável, pois é na vulnerabilidade que reside a autenticidade e é nela que o universo encontra os meios de te alcançar. Carl Jung acreditava que a alma atrai o que precisa para evoluir e muitas vezes o que a alma necessita é exatamente o oposto do que o ego deseja. Portanto, quando você começar a perder coisas, pessoas e oportunidades, não pense que está sendo castigado. Pense que está sendo esvaziado para ser preenchido de verdade. O que é para ser seu irá te encontrar, mas antes você precisa se encontrar também. Quando Jung falava sobre destino, ele não se referia a algo externo e imutável, mas a um processo interno de revelação. Para ele, o destino era aquilo que emerge quando você para de fugir de si mesmo. Em outras palavras, o que é para ser seu não irá te encontrar enquanto você estiver, levando uma existência pautada nas expectativas alheias, repetindo ações que não refletem sua individualidade, buscando a aprovação, a integração e o encaixe. A autenticidade não consegue alcançar essa versão moldada de si mesmo. Ela se manifesta quando você se permite a vulnerabilidade emocional, quando começa a valorizar suas próprias incongruências, a dar ouvidos aos seus desconfortos e a acolher seus sentimentos. É nesse instante que o universo começa a responder, não porque ele se transformou, mas porque você alterou sua forma de interagir com ele. E de repente, aquilo que antes parecia tão complexo, distante e improvável, começa a fluir naturalmente, como se sempre estivesse ali, aguardando sua autorização. Essa permissão é a peça-chave, pois ao decidir não mais implorar por atenção, não mais insistir onde não existe reciprocidade,
não mais se diminuir para se adequar ao pouco que lhe oferecem. Você estabelece um novo ambiente ao seu redor. Um espaço onde somente o que está em sintonia com sua verdade pode entrar, e isso possui um poder quase mágico. Você começa a notar que não é necessário correr, persuadir ou provar nada a ninguém. As conexões que realmente importam surgem de forma espontânea. As oportunidades significativas o encontram sem que você precise se esforçar. Os caminhos se abrem, não por súplicas, mas porque você se alinhou com seu propósito. Jung chamava esse fenômeno de sincronicidade, referindo-se a acontecimentos que não podem ser explicados pela lógica, mas que carregam um significado profundo. Quando sua vida é guiada pela sua essência, o mundo responde com sinais. E esses sinais, por mais sutis que sejam, o orientam como bússolas silenciosas, indicando a direção correta. Portanto, não se desespere se algo que você desejava intensamente não se concretizou. Não considere que perdeu tempo com aqueles que partiram, nem que foi em vão o que você ofereceu a quem não soube valorizar. Tudo isso fez parte da jornada, moldando você para o presente. Cada ausência o ensinou sobre a presença, cada rejeição o ensinou sobre o valor, e cada silêncio o ensinou a ouvir a si mesmo. É esse aprendizado que prepara o terreno para aquilo que é verdadeiramente seu. Quando você deixa de insistir em portas trancadas, outras se abrem por si só. E são essas portas que você deve atravessar, não com receio, mas com coragem, não com dúvidas, mas com confiança. Pois o que lhe é destinado, e essa é a beleza da vida, nunca exige um esforço desesperado. Exige apenas que você seja verdadeiro consigo mesmo. Ao escolher sua verdade, tudo o que lhe pertence começa a reconhecê-lo de volta. O grande desafio, no entanto, é confiar nesse processo quando tudo parece estagnado. É difícil acreditar que algo maior está se desenvolvendo quando nos sentimos cercados pelo vazio, pela espera e pela sensação de que nada está acontecendo. Mas o silêncio também é uma etapa da revelação. É no silêncio que você aprende a ouvir a si mesmo, a se reconectar com seus desejos e a identificar o que não quer mais. O universo não opera no tempo da nossa mente, mas sim no tempo da maturação da alma. E frequentemente, esse tempo exige que você se afaste de distrações, que se desintoxique de relacionamentos superficiais e que encontre significado no espaço entre uma fase e outra. Jung afirmava que todo processo de transformação se inicia com um mergulho, uma jornada ao inconsciente, onde enfrentamos nossas sombras, curamos nossas feridas e resgatamos partes de nós mesmos que foram esquecidas. Essa travessia pode parecer solitária, mas na verdade é um período de preparação. Durante essa preparação silenciosa, é comum que a vida nos teste. Pessoas que já não se encaixam em nossa nova frequência podem ressurgir. Situações antigas tentam nos puxar de volta. A mente, com sua conhecida habilidade de questionar e semear dúvidas, pode tentar convencê-lo de que nada mudou e de que você está apenas perdendo tempo. Nossos antigos mecanismos de proteção se manifestam, tentando nos persuadir de que estamos equivocados em promover mudanças. E é exatamente nesse ponto que reside a grande transformação. É imprescindível que você defenda a sua verdade, mesmo que ela ainda não tenha produzido resultados concretos visíveis. É necessário que você permaneça leal a si mesmo, mesmo quando a atração de retornar ao que é familiar parecer mais reconfortante e cômodo. Este é um ato de fé, não em um sentido religioso convencional, mas em uma perspectiva espiritual mais profunda. Fé na sua própria trajetória individual. Acreditar que o futuro reserva algo maior e mais significativo do que aquilo que ficou para trás. Ao manter essa coerência interna, ocorre uma metamorfose em seu entorno. Pessoas diferentes começam a surgir em seu caminho. Oportunidades mais alinhadas com seus valores e objetivos se apresentam.
E você sente, mesmo sem evidências concretas, que está cada vez mais próximo daquilo que sempre almejou. E talvez a característica mais sublime de tudo isso seja a constatação de que, em essência, aquilo que lhe é destinado não surge apenas para complementá-lo, mas sim para revelar a sua verdadeira essência. Não se trata de preencher um vazio interior, mas sim de compartilhar uma plenitude já existente. As conexões interpessoais que realmente promovem transformação não são aquelas que o resgatam de alguma situação, mas sim aquelas que servem como um espelho, refletindo quem você é. Elas demonstram o quanto você evoluiu, o quanto você se curou de feridas passadas e o quão preparado você está para vivenciar a vida em sua totalidade. O amor que se manifesta nessa fase da vida não é mais pautado por expectativas irreais, mas sim pela presença genuína. Não é mais impulsionado pela carência, mas sim pela escolha consciente. E tudo isso se torna viável unicamente porque você vivenciou o processo anterior de autodescoberta e amadurecimento. Portanto, sim, aquilo que lhe é destinado o encontrará, não porque você o perseguiu incessantemente, mas sim porque você se manteve firme e inabalável no ponto mais importante de todos, o seu interior. O destino, nesse contexto, não é uma linha pré-definida escrita externamente, mas sim uma consequência natural e inevitável da pessoa que você se tornou ao longo do tempo. E quando finalmente aquilo que é seu o encontra, não há espaço para dúvidas, hesitações ou confusões. Tampouco a necessidade de provar algo a alguém ou implorar por aceitação. Existe um silêncio profundo dentro de você que confirma essa união. Uma paz interior que se estabelece mesmo em meio às incertezas e turbulências do mundo exterior. Jung acreditava que o inconsciente nos guia para encontros significativos que revelam a nossa verdadeira essência. E quando isso acontece, você reconhece muito mais do que a outra pessoa. Você reconhece a si mesmo em um nível mais profundo. Isso não implica que o caminho será isento de desafios ou que não haverá obstáculos a serem superados, mas sim que haverá um alinhamento sutil e harmonioso entre o que você sente em seu íntimo e o que você está vivenciando em sua realidade. É como se cada peça do quebra-cabeça da sua vida finalmente encontrasse o seu devido lugar. E nesse encaixe perfeito, não há necessidade de máscaras ou disfarces. Você pode se mostrar tal como é, sem defesas, sem artifícios, sem o receio constante de ser rejeitado, porque o verdadeiro encontro ocorre entre almas que já se reconheceram em algum momento anterior, mesmo que não se recordem disso de forma consciente. Esse tipo de vivência redefine a nossa compreensão sobre o que é amor, sucesso, propósito e realização pessoal. Passamos a perceber que não se trata apenas de conquistar aquilo que desejamos ardentemente, mas sim de atrair para nós aquilo que é compatível com o nosso novo estado de consciência e amadurecimento. A vida, sob essa perspectiva, deixa de ser uma corrida desesperada em busca de respostas e se transforma em uma dança harmoniosa com o desconhecido. Você começa a confiar mais no fluxo natural dos acontecimentos e menos na necessidade de controlar cada detalhe. Aprende a apreciar a beleza inerente ao processo e não apenas o resultado final. E compreende, de uma vez por todas, que tudo aquilo que relutou em chegar até você antes, na verdade estava aguardando o momento oportuno. O momento em que você estaria verdadeiramente preparado para receber de braços abertos. Isso engloba pessoas, oportunidades únicas, transformações de vida significativas, curas internas profundas e até mesmo realizações que pareciam inatingíveis em tempos passados. Tudo isso começa a se alinhar de forma surpreendente quando você abandona a postura de correr incessantemente atrás de seus objetivos e passa a trilhar um caminho com propósito e determinação. Este é o verdadeiro poder de compreender que aquilo que é para ser, aquilo que lhe pertence,
o encontrará. Não se trata de permanecer inerte, aguardando passivamente por dádivas celestiais. Implica trilhar um caminho com discernimento, efetuar escolhas embasadas e transformar-se em um indivíduo que vibra em consonância com seus anseios mais profundos. Jung asseverava que a vida não reside na busca por significado, mas sim na sua vivência plena. E viver com significado traduz-se precisamente em harmonizar suas ações com a genuinidade do seu ser. Quando tal alinhamento se manifesta, o mundo exterior principia a ecoar com maior coerência. O que outrora se afigurava improvável gradativamente assume ares de inevitabilidade, e aquilo que antes suscitava apreensão agora irradia serenidade. Pois você compreende, enfim, que tudo aquilo que lhe está destinado não se encontra perdido, nem distante, nem tardio. Apenas aguarda o instante preciso em que você se apresentará suficientemente completo para experienciá-lo com profundidade, presença e maturidade. A verdade mais profunda inerente a essa jornada reside no fato de que, a miúde, aquilo que lhe é predestinado não o encontra enquanto você o busca incessantemente, mas sim quando você simplesmente é. No momento em que cessa a tentativa de provar seu valor ao mundo, quando se liberta do controle, quando inicia uma vida pautada na autenticidade, é nesse instante que as peças do quebra-cabeça da existência começam a se encaixar de forma quase mágica. Não porque a vida tenha subitamente se transformado, mas sim porque você se transformou. E essa metamorfose interna reverbera em todas as dimensões da sua realidade. Indivíduos que antes negligenciavam sua presença passam a notar sua singularidade. Portas que se mantinham obstinadamente trancadas agora se abrem de par em par. Aquilo que parecia inatingível se aproxima vertiginosamente, pois o universo não responde meramente aos seus anseios verbais. Ele responde à essência do seu ser. E é precisamente por essa razão que tentar forçar os acontecimentos, perseguir aquilo que se esquiva, insistir em adentrar portas intransponíveis, se revela uma empreitada tão exaustiva, pois, no âmago do seu ser, você reconhece que aquilo que lhe pertence verdadeiramente não demanda luta árdua, mas sim presença atenta, integridade inabalável e um coração receptivo, pronto para acolher as bênçãos que se manifestam. Carl Jung professava que o destino não se limita a ser algo que nos sobrevém passivamente, mas sim algo que ativamente construímos ao viver em harmonia com as profundezas do nosso inconsciente. Ao começar a honrar seus limites pessoais, a curar suas feridas emocionais e a prestar atenção aos sinais que emanam do seu interior, você está, em essência, moldando o caminho por onde seu destino poderá encontrá-lo. Cada escolha consciente que você realiza, cada não proferido no momento oportuno, cada sim que emana genuinamente do seu coração, tudo isso contribui para a construção da ponte que o conectará àquilo que já se aproxima na sua direção. O processo pode, por vezes, se afigurar lento e até mesmo doloroso, pois inevitavelmente envolve o abandono da pessoa que você outrora foi, em prol daquela que você está destinado a se tornar. Contudo, é justamente nesse hiato existencial, entre o velho e o novo, que o verdadeiro milagre se manifesta. O milagre de se permitir ser encontrado por tudo aquilo que ressoa em perfeita harmonia com a sua essência mais autêntica. E quando esse momento finalmente chega, a sensação predominante não é de conquista árdua, mas sim de reencontro predestinado, como se, em essência, tudo já estivesse meticulosamente escrito nas estrelas, aguardando apenas que você se recordasse da sua verdadeira missão. Portanto, se porventura você se encontra neste momento imerso em sentimentos de perplexidade, impaciência, com a sensação de que a vida se encontra em compasso de espera, ou de que seus sonhos se distanciaram irremediavelmente, inspire profundamente,
Deposite sua confiança no universo. Recalibre sua bússola interna. Pois, acredite, aquilo que lhe está destinado não se perde, não se esvai, não se esquece de você. Apenas aguarda pacientemente que você se encontre devidamente preparado, que se sinta completo em sua totalidade, que esteja genuinamente disponível, não apenas com as mãos estendidas, mas com a alma completamente aberta e receptiva. E quando esse momento crucial finalmente se manifesta, não há vestígios de esforço extenuante, nem de ansiedade paralisante, nem de pressa desnecessária. Apenas um silêncio profundo e ensurdecedor que ecoa a confirmação. Chegou. E quando chega, você simplesmente sabe. Pois tudo dentro de você ressoa em uníssono com um sonoro sim. E esse sim não emana da sua mente racional, nem do medo paralisante, nem surge de uma necessidade interior profunda, pois a essência da pessoa raramente se equivoca.